Bom dia. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 20, versículo 41 ao 44. O título nos diz: O Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhe indagou: Como podem afirmar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Amém? Como vimos nos capítulos anteriores, sobre a cura de Bartimeu, que após ele clamar por misericórdia a Jesus em meio às multidões, Jesus parou enquanto a multidão estava repreendendo o Bartimeu a clamar. A multidão via Jesus Cristo como um Messias, como um descendente, por ele ser descendente da árvore genealógica de Davi, seria o representante legal ao trono. Pois naquela época buscavam alguém, esperavam o Messias para livrá-los do poder de Roma, da autoridade de Roma. E vendo Jesus como um descendente de Davi, eles esperavam que Jesus fosse e causasse uma rebelião para que o povo judeu daquela época fosse liberto da autoridade de Roma. E vimos que o cego Bartimeu, ao abrir os olhos, ao ser curado, ao receber este milagre de Jesus Cristo, ele enxergou Jesus Cristo como Filho de Deus e não viu mais Jesus Cristo como somente um Messias, um descendente de Davi e, consecutivamente, sucessor do trono. Por isso que Jesus ainda nos diz, me esqueci o nome do governador, ele disse que o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os seus súditos não deixariam que ele fosse preso. Amém? E aqui Cristo é o Senhor de Davi. E eles chamavam filho de Davi, justamente por Jesus Cristo ser descendente de Davi. Acreditavam que ele fosse descendente, sucessor do trono de Davi. E aqui Jesus disse: como pode, sendo que o próprio Davi declara no livro do Salmo: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Na época dos reis, quem sentava à direita do rei era descendentes, filhos e sucessores do trono do rei atual. E aqui nós vimos, e a Bíblia fala que Jesus Cristo está sentado à direita, à destra do Pai, nas legiões celestiais. Portanto, ele é filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui também vemos que Jesus previne os seus discípulos para termos cuidados contra a hipocrisia religiosa, por sermos avarentos. E com isso, o que nos leva a isso é justamente a falta da leitura bíblica, de estarmos buscando a leitura bíblica para estarmos vivendo ou nos esforçando a viver mais próximo do que a palavra de Deus nos diz. Quero ler esse último trecho. Desta forma, portanto, disse-lhe, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Vimos também, esses dias, que Bartimeu viu Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, que possamos clamar por misericórdia para Deus, para que nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus. Amém? Que deu a sua vida por nós pecadores, para nos resgatar das garras da morte, para nos libertar do reino das trevas e nos conduzir para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa graça. Amém? Tenha um bom dia.